no Evangelho de João, no capítulo 20, onde faremos a leitura do versículo de número 1 até o verso de número 10. Evangelho de João, capítulo 20, dos versos de 1 até o verso de número 10. Temos alguns irmãos que nos visitam nessa noite. Temos aqui a Karen, que é presidente da Federação de Mocidades do nosso presbitério, membro da Igreja de Mesquita, que Deus abençoe, tá, Karen? Inclusive, já um convite à igreja, próximo sábado, teremos o culto de abertura da Federação de Mocidades aqui na nossa igreja. Então, toda a igreja está convidada para, juntamente com os jovens do nosso presbitério, celebrarem também o Senhor. Recebemos também aqui a visita aqui dos pais do nosso irmão presbítero Josemar. Que Deus abençoe também a vida de vocês, tá? Nos alegramos muito em recebê-los aqui nessa noite. Deixa eu ver se eu verifico mais alguém aqui. Me ajudem, a princípio não. A irmã já me sinalizou lá. Todos acharam? Diz assim o texto, meus irmãos. Vou ler aqui para darmos celeridade. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes: tiraram do sepulcro o Senhor e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e este viu e creu, pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar dentre os mortos. E voltaram os discípulos outra vez para casa. Talvez você já tenha ouvido muitas histórias que tenham lhe deixado assombrado. Talvez você já tenha ouvido histórias ou contos mirabolantes. Algumas pessoas olham para essa narrativa apenas como uma invenção. Mas quando nós olhamos para esse texto, nós vamos perceber, sem dúvida alguma, meus irmãos, que foi o maior acontecimento de toda a história da humanidade. Não foi a extinção dos dinossauros, não foi uma suposta, dentro de uma teoria evolucionista aí, ou uma explosão de átomos, mas um registro que aponta para o maior acontecimento de todos os tempos, é a ressurreição de Jesus Cristo. E o texto aqui nos traz a informação, meus irmãos, que quando essa testemunha chegou até o local, o sepulcro não estava apenas com a porta que o selava destruída, mas o sepulcro também estava vazio. E nós precisamos entender o que essas informações trazem para nós. O túmulo vazio, queridos irmãos, representa todas as promessas do Pai manifestadas na pessoa de Cristo. E eu já tenho repetido isso para vocês, que se não tivesse ocorrido a ressurreição, o evangelho, melhor dizendo, teria terminado com más notícias. O evangelho seria apenas um bom momento que algumas pessoas tiveram num determinado contexto com o seu líder. E é interessante nós olharmos para a Páscoa, que é exatamente a celebração da ressurreição de Jesus Cristo. E quando nós olhamos para a Páscoa, nós vamos entender, meus irmãos, o significado desse assombroso acontecimento que surpreendeu essa mulher a ponto de ela correr para relatar aquilo que ela havia visto. Talvez alguns ficassem preocupados, outros assustados, mas quando nós olhamos, meus irmãos, para este acontecimento extraordinário, para nós é a indicação de uma grande festa. Por esse motivo, meus irmãos, a ceia do Senhor, temos dito aqui, ela não é um memorial,
Nós não apenas nos lembramos da morte de Cristo. Na ceia também não ocorre aqui uma transubstanciação, quero dizer, o pão e o sangue, e o vinho ou o suco de uva, no nosso caso, se transformando literalmente no corpo, no sangue de Cristo. Também não ocorre aqui uma consubstanciação, como também pensam os luteranos, onde junto com o pão e o vinho está ali o corpo e o sangue de Cristo. Nós cremos numa presença real, meus irmãos, e essa presença que se faz real no momento em que participamos da ceia, é a presença de Cristo, não do seu corpo, porque o túmulo foi encontrado vazio, mas de um Cristo que vive, que reina e que habita entre nós. Por esse motivo a ceia é essa celebração, por esse motivo a ceia se chama Eucaristia, ações de graças, porque nós celebramos, meus irmãos, a vitória sobre a morte. Essa é a perspectiva que nós como cristãos devemos ter. A nossa alegria não é apenas, eu vivo dizendo isso para vocês, que num futuro ou no porvir nós entraremos marchando por ruas de ouro, que habitaremos em mansões celestiais. Esquece esse negócio aí, meus irmãos. O pendor da nossa esperança é que um dia nós também ressuscitaremos como Cristo ressuscitou. É essa mensagem que o túmulo vazio trouxe para aquela mulher e esses discípulos. O túmulo vazio é o que trouxe vida ao cristianismo. E um comentarista bíblico chamado William Barclay, ele vai dizer que a melhor prova da ressurreição para aqueles que são céticos, aqueles que não acreditam, aqueles que dizem que a ressurreição é apenas uma crendice infundada, William Barclay vai dizer o seguinte: quer uma evidência da ressurreição, é só olhar para a existência da igreja, meus irmãos, porque se não houvesse a ressurreição, não existiria igreja, não existiria cristianismo e, por conseguinte, não existiria cristãos. Nós não estaríamos aqui nos reunindo de domingo a domingo para adorar a um homem morto, mas nós nos reunimos na presença de um Deus que é vivo, meus irmãos. E alguns crentes acabam, no momento da sua caminhada, esquecendo dessa perspectiva. É exatamente isso que diferencia o cristianismo de outras religiões. Nós não adoramos deuses falsos, nós não adoramos deuses esculpidos em madeiras, em ferro, em bronze. Nós não adoramos deuses que já morreram e foram sepultados e permanecem lá, pelo menos os seus restos mortais. Mas nós adoramos um Cristo que ressuscitou. Mas ainda, meus irmãos, nesse evento glorioso, extraordinário, marcante, algumas pessoas dizem: olha, isso aí é papo furado, isso aí é invenção da Igreja Católica Romana, isso aí foi algumas coisas que colocaram na Bíblia para você ler e poder te arrastar para uma igreja, porque não é possível, ninguém pode voltar dentre os mortos. E vocês sabem, 3 dias, meus irmãos, era exatamente o tempo em que fazia com que as pessoas perdessem a qualquer esperança que alguém poderia retornar do mundo dos mortos. E preciso lembrá-los que Jesus Cristo não morreu qualquer morte. Vocês lembram? Jesus Cristo, ele foi crucificado. E já dizia o adágio popular nos dias de Cristo, que quem morria a morte de cruz, morria 1000 vezes. E após essa morte ultrajante, humilhante, de cruz, e após 3 dias no ventre da terra, como pode, meus irmãos, alguém voltar à vida? Essas são as perguntas que as pessoas fazem para nós. As pessoas não têm dificuldade de olhar para a Bíblia e entender que historicamente existia um homem chamado Jesus, que nasceu em Belém. Um homem chamado Jesus que, como qualquer judeu, teve morte de cruz. A história reconhece isso. Mas quando se esbarra na ressurreição, as pessoas começam a questionar se de fato isso aconteceu. Mas esse texto aqui nos traz algumas informações, mesmo não sendo a intenção talvez do evangelista João, mas esse texto nos traz algumas informações sobre esse grande evento, não como um evento mentiroso,
não como uma crendice popular que estava sendo compartilhada entre esses primeiros cristãos, mas como algo que verdadeiramente aconteceu no mundo antigo. A primeira informação que o texto nos traz, meus irmãos, é que a pedra ela foi removida. E às vezes nós olhamos para este fato somente olhando pelo lado extraordinário, onde Jesus Cristo remove essa pedra pesada. Mas tem algumas coisas que, humanamente falando e historicamente falando, nós precisamos entender para compreender que isso não é uma história infundada. A pedra, meus irmãos, que estava na entrada desse sepulcro era uma pedra muito grande. Um homem sozinho não teria condições de removê-la. Preciso também lembrar-lhes que, a pedido do Sinédrio, certamente através da chefia de Caifás, foi enviado guardas para permanecerem naquele lugar, guardando aquele sepulcro. Preciso também trazer uma outra informação, que além da pedra pesada, enorme, além dos guardas romanos, que seriam responsabilizados por qualquer coisa que acontecesse naquele túmulo, havia também um selo do imperador que naqueles tempos era inviolável, meus irmãos. Nenhum cidadão romano ou qualquer cidadão na Palestina teria coragem suficiente para remover um selo de um imperador romano, ou naquele contexto do imperador que era Pôncio Pilatos, porque este que o fizesse certamente seria condenado à morte, morte de cruz. Então nós estamos olhando para todas essas circunstâncias, uma grande pedra na porta do túmulo, guardas guardando aquele lugar, e um selo inviolável, que caso alguém tivesse a coragem de rompê-lo, certamente seria sentenciado à morte. E tem uma outra informação que a arqueologia já traz, que a história também conta, e que a narrativa bíblica também deixa para nós de uma maneira muito clara, conforme é apresentada aqui. A pedra ela não foi aberta de fora para dentro, mas a pedra ela foi arrebentada, estraçalhada, como se fosse explodida, de dentro para fora, meus irmãos. E aí nós vamos compreender através deste ato também extraordinário, que Jesus Cristo estava cumprindo aquilo que Paulo também estava anunciando, através das suas pregações, quando ele dizia que Jesus Cristo arrancou o aguilhão da morte e venceu a morte com a sua morte. Tudo aquilo que estava sendo pregado pelos profetas, anunciado, profetizado pelos patriarcas, estava se cumprindo na pessoa de Jesus Cristo. Jesus Cristo ele foi morto por duas coisas, é claro, por três. Em primeiro lugar, a vontade de Deus, mas olhando na ótica humana, porque ele declarava publicamente que ele era aquele capaz de perdoar os pecados, e porque ele havia anunciado para o povo e também para os fariseus e os escribas que ele iria destruir o templo, e em 3 dias o templo seria reconstruído. Aqueles homens não estavam entendendo o que Jesus estava conversando com eles, mas Jesus estava apontando que ele era a pedra angular, que ele não é apenas a edificação, o alicerce, mas ele também é o construtor, e que através deste ato extraordinário, através de remover essa pedra, e volto a lembrar, com os guardas, uma pedra pesada, com o selo do imperador, e essa pedra arrebentando de dentro para fora, da mesma maneira ele também faz isso no coração dos homens, construindo, quebrando esse coração e dando uma vida nova de dentro para fora, queridos irmãos. Esse evento extraordinário, o texto também diz que não só a pedra foi removida, mas o corpo também foi removido. A grande preocupação da liderança é que havia um burburinho entre os seguidores de Jesus. Alguns diziam: calma, ele irá ressuscitar no 3º dia. E preocupados, aqueles religiosos da época, aqueles farejadores de heresias, aqueles fiscais da religião e da vida alheia, correram para Pôncio Pilatos e disseram o seguinte: olha, você tem que tomar alguma providência, não é por nós não, mas pela preservação do governo de Roma. Coitados, achavam que alguns soldados, que uma pedra, que um selo iria
frustrar os planos de Deus para ressuscitar o seu Filho e trazer para nós vida com abundância. O texto aqui nos diz que quando Maria Madalena chega naquele lugar, e ela aparece com destaque aqui nessa cena, os 4 evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, que nós lemos aqui, narram esse episódio, mas me chama a atenção que apenas João vai dizer que ela estava sozinha. E o texto diz que ela foi ao sepulcro de madrugada, não é o que está escrito aí? E quando ela chega no local de madrugada, ao ver que a pedra havia sido removida, diz aqui o texto, queridos irmãos, que ela correu ao encontro de Pedro e também do discípulo amado, o discípulo a quem Jesus amava, aqui é João, para dar-lhes essa notícia. Curiosamente, eu só li até o verso 10, mas se você ler os próximos versos, Maria, ela não sabia o que havia acontecido com o corpo de Cristo. Ela chega a contemplar um anjo e também chega até mesmo a se deparar com Jesus, mas não o reconhece. Ela pensa que se tratava de um jardineiro, alguém que estava cuidando daquele lugar. Ela não sabia o que tinha acontecido com o seu mestre. E mesmo após andar com Cristo, mesmo após experimentar e ver tantos sinais e prodígios, mesmo após ter ouvido diretamente dele que ele seria entregue aos malfeitores, mas que ressuscitaria ao 3º dia, aquilo ainda não estava sendo compreensível para o que os seus olhos estavam contemplando, queridos irmãos. E um outro comentarista bíblico, F.F. Bruce, no seu comentário do livro de João, ele diz que Maria não apenas soube dizer o que aconteceu com o corpo de Cristo, mas ela também não sabia quem era o responsável pelo sumiço do corpo. Por isso que o texto mais à frente vai dizer que ela começa a perguntar às pessoas: mas espera aí, se foi você que tirou o corpo, me diz onde está, que eu quero estar com ele. Aquela mulher ainda não estava compreendendo a beleza do evangelho, meus irmãos. Mas o texto diz aqui que a notícia precisava ser dada. E eu imagino, meus irmãos, o desespero daquela mulher, preocupada, sai pelas ruas durante a madrugada, aflita, encontra os discípulos e começa a compartilhar, meus irmãos, esse grande e extraordinário fato da ressurreição. Os discípulos também ainda não estavam com os olhos da fé abertos para compreender esta grande cena, e o texto diz que eles vão até o local para de fato ver se aquela mulher não estava mentindo. E esse é o ponto histórico que traz uma evidência para esse grande evento. Queridos irmãos, aquilo que as mulheres testemunhavam e contavam não era aceito em tribunais, a ponto que os discípulos que andavam com Maria, que conheciam aquela mulher, mesmo ouvindo dela, eles não acreditaram e correram até o local para comprovar se esse relato não era um mito ou até mesmo uma história que talvez essa mulher estivesse contando. E quando eu olho, meus irmãos, para essa informação no texto bíblico, é claro que eu, como estudante das Escrituras, eu questiono algumas coisas, e questiono os céticos também, porque as pessoas dizem: mas é um absurdo o evento da ressurreição, como alguém pode voltar dentre os mortos? E aí eu quero lembrar algumas coisas a vocês aqui. Vocês lembram que esse período da Palestina estava sob influência helenista, devido às conquistas de Alexandre o Grande. Você lembra dele dos livros de história? Ele não apenas conquistava os povos, mas ele colocava ali toda a influência grega, na literatura, nas artes, na poesia, na música. Por esse motivo nós vamos olhar para os textos neotestamentários e nos surpreendemos: mas se isso aqui aconteceu na Palestina, por que ao invés de ser escrito em hebraico, o texto bíblico é escrito em grego? Por causa da influência grega. E essa influência grega, meus irmãos, também era na área da literatura. Todos que viviam nos dias de Cristo conheciam muitas obras de Plutarco, de Aristóteles, de Platão, de Sócrates.
E eu já disse aos irmãos que eles estavam tão habituados com essa literatura, principalmente de Sócrates, que travava grandes batalhas durante o dia e chegava à noite, estava tomando o cálice, celebrando a vitória sobre os seus adversários. E aí quando nós olhamos, meus irmãos, estou citando Sócrates porque é um herói grego, quando nós olhamos o herói dos cristãos, Jesus Cristo, narrado pelos evangelistas, os mesmos evangelistas que observavam a literatura helenista, se eles quisessem contar alguma mentira, certamente eles não iriam relatar, permitam-me a expressão literária, tá, irmãos? Um Jesus Cristo sendo apresentado de forma patética no Getsêmani, porque ele está angustiado, porque a turba assassina está vindo ao seu encontro, de um Cristo que está com o seu corpo surrado pelas setas da morte, que mal consegue carregar a cruz ao Gólgota, e precisa ser auxiliado por um homem. Se esses homens estivessem contando mentiras, eles iam seguir o padrão da literatura grega, que trazia grandes feitos para os grandes heróis. Mas se eles relataram Cristo dessa maneira, se eles relatam conforme fez aqui João, apresenta uma mulher como testemunha, sabendo que os tribunais da época não aceitariam isso, e isso seria totalmente inapropriado para os leitores do texto. Se assim eles o fizeram, meus irmãos, é porque realmente essa foi a verdade a ser dita. E para aqueles que dizem, eu não consigo, pastor, explicar a ressurreição na Bíblia, está aí uma grande evidência, porque os heróis da época não eram apresentados como Jesus foi apresentado na narrativa da paixão. A literatura grega certamente não ia ter o descuido ou o descaso de apresentar uma mulher como testemunha. E se João ele fez isso aqui, significa que ele não estava preocupado sobre o que os seus leitores iriam pensar do texto, mas ele estava preocupado somente em relatar a verdade deste grande evento. O último ponto, meus irmãos, que eu quero compartilhar com os irmãos, mais uma evidência aqui. O texto nos diz que o sepulcro estava vazio. O texto diz que ao receberem a notícia de Maria Madalena, Pedro e João correram para o sepulcro. João chegou primeiro, porque era mais jovem, o texto já diz isso aí. Mas Pedro é quem entra primeiro. Certamente, talvez, pelo respeito que havia dentro do colegiado apostólico, talvez alguma referência que João quis fazer a Pedro. Mas quando eles chegam no local, o texto está escrito aí, eles encontram os lençóis e o lenço que envolviam o rosto de Cristo. Mais uma vez, meus irmãos, o texto aqui traz uma grande e contundente evidência da vitória de Cristo sobre a morte. E eu imagino que nesse momento as coisas começaram a fazer sentido para Pedro e João. Eu imagino, meus irmãos, é o pastor que fica elucubrando aqui, fico pensando aqui, que talvez eles tenham pensado que alguns dias, semanas ou meses, Jesus Cristo havia ressuscitado Lázaro e havia mandado retirar a pedra do túmulo, e aquele homem saiu, meus irmãos, vivo, e agora eles estavam contemplando e testificando que aquilo que Jesus Cristo havia anunciado para eles não era simplesmente uma promessa falsa, não era simplesmente um jargão de motivação, mas Jesus Cristo de fato removeu a pedra do sepulcro, e o sepulcro estava vazio, porque Cristo agora vive e está entre eles. Meus irmãos, tem crente que não consegue compreender esse evento aqui, porque tem crente, e a gente já tem conversado isso numa outra coletânea de mensagens, que está destronando Cristo, que tenta se apropriar do trono, porque quando olham para o trono, vem o trono vazio, pensa que o rei não está sentado ao trono. O sepulcro estava vazio, mas Cristo estava começando a reinar, meus irmãos. Talvez hoje você não consiga mais ver como os discípulos viram Jesus Cristo em carne e pele, mas não há dúvida alguma para mim e para você, que Jesus Cristo vive, que Jesus Cristo reina, e que Jesus Cristo tem todo o cuidado da sua igreja hoje.
Era isso que estava começando a ser desenhado aqui na vida daqueles homens, meus irmãos. E aí, nessa transição do judaísmo para o cristianismo, nós vamos entender também por que o domingo se tornou o dia de adoração ao Senhor, ou o dia do Senhor. Esse evento aqui que nós acabamos de ler, a ressurreição, ela aconteceu num domingo, o primeiro dia da semana, e esse dia, o dia que nós também celebramos a ressurreição, dia em que teremos ceia do Senhor, aconteceu aqui no domingo, e no domingo de Páscoa. Nós temos ouvido muitas mensagens, estudos, quando nós nos lembramos da Páscoa dos judeus, aquela ideia do passado, da passagem, da libertação do Egito. A Páscoa cristã, que é uma grande diferença da Páscoa judaica. Nunca compare, meus irmãos, o evento da ressurreição com a libertação do povo do Egito. Quando nós olhamos para a Páscoa dos cristãos, não é apenas uma passagem deste mundo para o Pai, meus irmãos, mas é uma passagem deste mundo para o Pai de maneira vitoriosa. E é a partir desse momento que os crentes começam a compreender que a morte de Cristo de fato trouxe vida para nós. E por isso que eu fico dizendo que os crentes não compreendem isso. De ontem para hoje eu vi várias mensagens nas redes sociais, no status de WhatsApp. Cristo vive, Ele reina, Jesus está vivo. Mas ainda vejo muitos crentes se preocupados com coisas tão pequenas e efêmeras, passageiras. Crentes preocupados com coisas tão transitórias. Crentes angustiados pelas coisas do mundo. E me perdoe, meus irmãos, mas quando eu olho isso eu digo, não entendeu a frase Cristo vive. Porque quando Cristo deixou aquele túmulo vazio, Jesus Cristo, quando venceu a morte, trazendo vida para nós, meus irmãos, a nossa vida agora começa a ter sentido. E começamos a entender que nesse mundo aqui estamos de passagem, porque agora Cristo, através da sua morte e ressurreição, preparou uma passagem para nós, para a eternidade, meus irmãos. Por esse motivo aqui, o domingo vai se tornar o dia da celebração dos cristãos. Um outro grande evento vai acontecer no seio da igreja. Deus, através da sua terceira pessoa, o Espírito Santo, vai ser derramado no Pentecostes também no dia de domingo. João, o discípulo amado, ele está lá na ilha de Pátimos, e ele recebe a revelação, ele vê Jesus Cristo ressurreto naquela ilha, também num domingo. E agora, através de todos esses eventos, da ressurreição, do Pentecostes, da revelação que Cristo dá a João para as cartas da Ásia, o domingo começa a se tornar esse dia da celebração, esse dia de nós glorificarmos a Deus pela vitória sobre a morte. Por esse motivo que os crentes primitivos, os cristãos, celebravam a ceia do Senhor todos os domingos. Nós também deveríamos fazer isso. Mas não temos mais essa prática, infelizmente, queridos irmãos. Mas quando nós olhamos essa celebração conforme vamos participar hoje, está tudo ligado. E quando nós participamos da Páscoa, esquece o chocolate, esquece o coelho, como as crianças cantaram aqui. Nós nos remetemos à ressurreição. Quando cultuamos a Deus de domingo a domingo, nós olhamos para a ressurreição, lembramos o sentido de estarmos aqui. Se temos vida, meus irmãos, temos vida para glorificar o nome do Senhor, porque Ele se entregou para que nós tivéssemos vida e vida com abundância. A pedra foi removida do sepulcro. Jesus, Ele arrancou o aguilhão da morte e triunfou sobre ela. O crente precisa entender esse fato. Por isso que quando a morte vem ao encontro do crente ou dos seus, o que se espera não é o que às vezes nós vemos, mas o que se espera num sepultamento cristão é, em primeiro lugar, o conforto do Espírito Santo, mas em segundo lugar é o entendimento que o cristão tem, que a morte não tem mais a palavra final, que a morte não é mais o fim, que na morte nós não temos que dizer o adeus, mas um até logo. E essa certeza nós temos por causa da ressurreição, meus irmãos.
Por isso que em todo momento das nossas vidas, até na morte, nós testemunhamos a ressurreição de Cristo, porque no momento do sepultamento do cristão não tem desespero, mas tem alegria, meus irmãos, tem a dor da partida, mas alegria, porque agora aquele que morreu em Cristo está se dirigindo para um lugar que Paulo declarou que é incomparavelmente melhor, meus irmãos. Esse é o sentido da ressurreição. Se você experimentar a Páscoa que for na sua casa e com os seus, se você participar da ceia do Senhor, se você frequentar os cultos todo domingo e ainda continuar caminhando com medo da morte, ainda continuar caminhando sem essa perspectiva de ressuscitar como Cristo ressuscitou, você ainda não entendeu o túmulo vazio. Era essa a realidade que aqueles homens e aquela mulher que foi testemunha ocular estava processando. Parece simples, mas não é tão simples. Isso estava sendo construído com eles. Mas nós, meus irmãos, já recebemos isso revelado no texto bíblico. Já fomos chancelados em nosso coração com a fé por intermédio do Espírito Santo. E por que ainda duvidamos? Porque ainda temos a incredulidade do nosso coração que não acontecerá dessa forma? Por que os crentes ainda temem o dia do juízo final? Por que os crentes ainda ficam preocupados por profetadas de internet que o mundo vai acabar, que pessoas estarão mortas na calçada? A ressurreição é o penhor da nossa esperança, e sem ela não existe fé cristã, irmãos. Então, se você não crê na ressurreição, você não é cristão. É isso que o texto diz aqui. Por isso aquela mulher foi correndo para contar aos discípulos. Por isso que eles preocupados, será que essa mulher não está louca? Será que ela não está inventando? Foi até aquele lugar. E quando eles chegaram ali, eu imagino, meus irmãos, que eles contemplaram aquela cena e verdadeiramente, a partir daquele momento, eles creram que Jesus Cristo é Deus. Nós não podemos ter essa dúvida, meus irmãos, porque a Bíblia diz que nós somos habitados pelo Espírito Santo do Senhor, e o Espírito Santo a todo momento nos revela a vontade de Deus para nossas vidas. O Espírito Santo a todo momento nos apresenta Jesus Cristo, que a todo instante quer se relacionar conosco de uma maneira da qual nós não nos relacionávamos com Ele antes. Tudo passa pela ressurreição. E aí nós vamos entender essa frase que já virou um jargão: sem ressurreição não existe fé cristã. Há muitas religiões hoje, meus irmãos, volto a dizer, com todos os seus líderes, pregadores e pensadores. E se você visitar alguns túmulos de Buda, de Mohammed, de Confúcio, de Allan Kardec, de Shiva e dentre outros de várias religiões, os túmulos estão lá, sendo enfeitados com incenso, com vela, mas o único túmulo vazio é o túmulo de Cristo. E aquela frase que também já é uma frase pronta no meio evangélico, é uma grande verdade bíblica: Deus não está morto. E nós podemos nos alegrar com isso, meus irmãos. Essa é a religião que nós servimos. Esse é o Deus que nós adoramos. Vamos orar ao Senhor? Pai querido, mais uma vez nós falamos contigo. E nessa noite de domingo, ó Deus, que aprove no nosso calendário ser o domingo de Páscoa, nós celebramos, ó Pai, a ressurreição de Jesus Cristo. E mais do que isso, ó Pai, nós compreendemos essa ressurreição, ó Deus, porque através da vitória de Cristo sobre a morte, com a sua morte, nós que estávamos mortos em nossos delitos e pecados, agora temos vida e vida com abundância. Porém, mais do que isso, Senhor, nós entendemos que nós fomos arrastados à cruz, fomos atraídos com as cordas do Teu amor, e somos convidados, ó Deus, a nos alegrarmos diante da Tua presença e celebrar essa grande vitória que o Senhor conquistou. Ó Deus, nós não éramos merecedores disso. E quando nós olhamos para o relato da paixão, Senhor Deus, quando nós olhamos para tudo aquilo que Cristo sofreu e viveu, para que fosse cumprido a profecia, Senhor, nós entendemos que o Senhor nos amou de uma maneira incondicional, ó Pai.
entendemos também, ó Deus, que ao ficarmos rendidos ao Senhor, não existe mais resistência em nossos corações. Por isso estamos rendidos. Estamos diante do Senhor para fazer a Tua vontade, o que o Senhor quer, o que o Senhor deseja. Porque o Senhor não é apenas o nosso Salvador e Redentor, mas agora o Senhor reina e exerce o seu senhorio sobre nós. Ó Pai, ao entendermos isso, nós não queremos andar neste mundo fazendo a nossa vontade. Não queremos, ó Deus, seguir as inclinações da nossa carne, mas queremos viver, ó Deus, de acordo com aquilo que o Senhor preparou para nós. Tenha misericórdia, Deus, da nossa vida. Nos auxilie, Senhor Deus, em cada dia, em cada passo, em cada palavra, e que o nosso testemunho, Senhor Deus, possa apontar para essa esperança que os discípulos tiveram. A esperança, Deus, de que um dia o Senhor voltará para buscar a Tua igreja, e na certeza que temos que com o Senhor passaremos toda a eternidade, glorificando a Ti, Senhor Deus, e declarando: Hosana, bendito é o Senhor. Ó Deus, hoje Te louvamos pela ressurreição e pela alegria que temos de Te servir em espírito e em verdade. Em nome de Cristo, assim nós Te louvamos como Tua igreja. Amém e amém. Queridos irmãos, ainda nessa noite, nós estaremos recebendo alguns irmãos que estão já nos visitando há algum tempo. Estaremos recebendo aqui a família. Eu já quero convidar os nossos irmãos Gênesis, Marília, e também as crianças, Rebeca e Davi. E também quero chamar a nossa irmã Maria Auxiliadora, que carinhosamente nós também já chamamos aqui de Irmã Dorinha. Que Deus assim também continue abençoando. Pedir para que a irmã Dorinha venha até aqui à frente. Estaremos orando pela vida dos irmãos.